Olá, conscientes! Meu nome é Felipe e este é o piloto do projeto Consciência. O Consciência vai ser conversas com pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, podendo ser professores, doutorandos, mestrandos, e assim, seria muito legal também que a gente pudesse ter conversas com pesquisadores das indústrias. Então, mais para frente também, quem sabe, trazer pesquisadores de outros países e tal para englobar o nosso projeto. Mas no início, a gente visa ter vídeos uma vez por mês ou 2 vezes por mês, de forma que no final você consiga trazer aí um vídeo por semana, pelo menos. Então, a gente quer conversar com os pesquisadores de forma a diminuir a distância que tem hoje entre a ciência, que é feita no Brasil, e a população de modo geral. Então, vão ser conversas descontraídas, visando o público geral, vão ser conversas trazendo informação de uma forma simples, de forma que as pessoas consigam entender sobre aquele assunto e também ter mais conhecimento. Eu acho isso muito legal, principalmente esse projeto para mim é bem interessante, para eu poder entender um pouco mais de todas as áreas, não só da minha área em si. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Unicamp. Eu trabalho na área de CFD, que é fluidodinâmica computacional. Então, primeiramente, eu vou me apresentar aqui, vou falar um pouquinho da minha pesquisa, e nos próximos vídeos eu vou trazer conversas com outros pesquisadores. Então, assim, vamos falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, o que é fluidodinâmica computacional? A fluidodinâmica computacional, assim, com o avanço dos computadores, né, do poder computacional, vem sendo utilizada para simulação de escoamentos. Esses escoamentos podem conter mais de uma fase, pode conter transferência de calor, pode conter reações químicas. Eu acho assim que o exemplo mais característico da utilização de fluidodinâmica é na simulação da aerodinâmica de carros. E assim, por que ela vem sendo utilizada? Por exemplo, se a cada vez que você fizesse um novo projeto de um carro, modificasse alguma forma do carro, você precisava construir um piloto, um carro piloto, e levar esse carro num túnel de vento para testar isso. E assim, se você já tem um modelo de fluidodinâmica que representa bem as características desse escoamento, você pode simplesmente fazer uma nova geometria ou uma troca daquela geometria que você já tem e fazer o teste em simulação computacional. Então você consegue obter aí resultados com menor custo. Você não precisa construir um novo protótipo para você testar num túnel de vento. Então, além desse diminuir o custo que às vezes o experimental traz, a fluidodinâmica computacional às vezes também ela traz mais detalhes. Você consegue entender melhor como o escoamento é feito nesse projeto. Então, assim, visando essa utilização da fluidodinâmica computacional, vamos entender, então, como é feita a fluidodinâmica computacional, como ela é utilizada. Então, assim, a gente tem um problema real, no caso, um vento passando com um carro, como a gente tinha falado. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa modelar esse problema real. E, assim, na modelagem, a gente tem duas partes. A modelagem geométrica, que é fazer o desenho, por exemplo, do carro, e a modelagem matemática, que é você descrever as equações que representam o fenômeno físico desse problema que você está estudando. Então, você tem que representar matematicamente qual o fenômeno físico que acontece nesse problema. Então, assim, na modelagem geométrica, como a gente tinha falado aqui, a gente tem um exemplo de um ciclone, é um equipamento industrial para separação de sólidos de uma corrente gasosa. Então, assim, primeira vez a gente tem um ciclone ali, a gente vê o foto do equipamento, a primeira coisa que tem que se fazer é desenhar esse equipamento no computador, podendo usar qualquer programa de desenho, normalmente a gente chama de qualquer programa CAD. Depois também a gente tem que fazer a modelagem do processo físico, modelagem matemática desse processo físico. Aqui eu coloquei algumas equações de balanço para representar, que são algumas equações que vão estar nesse problema, que provavelmente você vai utilizá-las para conseguir resolver
fazer você conseguir simular esse processo que você está estudando. Depois da modelagem, então, a gente passa para o próximo passo, que seria a discretização. Então, a gente continua tendo dois caminhos aqui. A gente vai ter o caminho da discretização do domínio e também o caminho da discretização das equações que a gente acabou de escrever, as equações que descrevem o físico, o comportamento físico do sistema. Então a gente tem a discretização do domínio, que vão ser as malhas. A gente vai pegar o nosso domínio e dividir em domínios menores. E a discretização das equações, que o mais comum, o método mais usado, é o método de volumes finitos, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas fazendo isso, a gente vai ter um sistema de equações algébricas. O que isso significa? Então, primeiramente, na discretização do domínio, a gente pega aquela geometria, aquele domínio que a gente fez, e subdivide em vários volumes pequenininhos. E em cada um desses volumes, a gente vai ter que resolver um sistema de equações algébricas. A gente vai ter que... Vão ter várias equações e várias incógnitas, então a gente vai ter que resolver esse sistema. Então, a gente vai ter uma resposta para cada um desses volumes. Quanto menor for esses volumes, mais essa resposta vai representar o comportamento físico, digamos assim. Então, se a gente diminuir muito a malha, a gente tende a chegar numa resposta mais próxima da realidade, mais próxima do comportamento físico. Mas, ao mesmo tempo, se a gente diminui muito a malha, maior é o nosso custo computacional. A gente vai demorar mais tempo para simular, para obter a resposta desse processo. Próximo passo, então, a gente tem, como eu falei, a discretização das equações. A gente vai ter esse momento, vai gerar as equações algébricas, e o próximo passo é fazer a solução desse sistema de equações algébricas. Então, assim, na literatura, existem assim, já descobertos, né? Já tem na literatura, você consegue já vários métodos de solução desses sistemas de equações. Eu não vou entrar em muito detalhes nesses métodos, mas a gente resolve esse sistema de equações e a gente tem uma solução numérica. A gente vai ter a nossa solução do problema. E o próximo passo seria, então, analisar essa solução de forma a gerar resultados. Como podem ser gerados os resultados do CFD? A gente pode ter primeiro mapa ali, umas linhas de contorno, para observar como é o escoamento dentro desse no caso aqui do ciclone. A gente pode ter mapas de contorno, que seriam esses mapas, essas manchas de cor. Você, dependendo da cor, você vai ter um determinado valor aí de velocidade ou de concentração de sólidos, e por aí vai. Você pode ter gráficos de vetores, que é o mais à direita em cima, e gráficos normais, gráficos que você consegue ter um melhor olhar no quantitativo, né? Os outros são mais qualitativos, para você observar o comportamento, e o último você consegue observar mais os números, como esses números influenciam. Então, assim, no meu projeto de pesquisa, a gente vai utilizar CFD para estudar leitos fluidizados. Assim, mais em detalhe, vocês vão ver, o objetivo é estudar a modelagem de leitos fluidizados. Mas, então, primeiro a gente tem que entender o que são leitos fluidizados. Leitos fluidizados são muito utilizados em processos de secagem, aglomeração e processos de reação química. Nesses leitos, a gente tem um leito de partículas sólidas, de forma que quando a gente passa um gás por essas partículas, esse gás arrasta as partículas, faz elas se levantarem, elas serem suspensas, e essas partículas suspensas passam a se comportar como fluidos. O que são fluidos? É gás, é o ar, é a água, são gases líquidos, são denominados como fluidos. Então, as partículas, quando são arrastadas por gás, aqui nesse caso, no leito fluidizado, arrastada por um gás, elas começam a se tornar como fluidos. Você pode considerar as partículas como fluidos. Então, a gente, durante o CFD, assim, durante o tempo, as partículas são consideradas como fluidos. E, assim, para realizar a simulação, muitas vezes a gente considera o tamanho da partícula, o diâmetro da partícula, como um só, como sendo o diâmetro médio das partículas que existem. Mas, na realidade, né, as partículas possuem vários diâmetros diferentes. Então,
essa característica de possuir vários diâmetros diferentes a gente chama de polidispersividade. Ou seja, as partículas são polidispersas, elas têm vários diâmetros diferentes. Mas comumente a simulação é utilizada apenas o diâmetro médio. Assim, a gente tem uma defasagem um pouco, essa simplificação a gente tende a observar que pode ser que leve a um comportamento que não represente tanto assim o que acontece na prática, o comportamento físico real desse sistema. Então, como eu meio que já tinha falado, o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos da modelagem, ou seja, eu quero observar a modelagem matemática, os efeitos da modelagem polidispersa, ou seja, eu quero eu quero propor, utilizar uma modelagem que leve em consideração os diferentes tamanhos de partícula, ou seja, eu vou introduzir equações matemáticas que levem em consideração esses diferentes tamanhos, de forma a melhor representar o comportamento físico desse sistema, mas também que a gente procure aí a utilizar um baixo custo computacional. Eu estou visando ter um baixo custo computacional. Por quê? Porque se eu for simular todas as partículas, não considerar as partículas como fluidos e simular uma a uma, eu vou ter um custo computacional tão grande que essas simulações podem levar aí anos para acontecer. A gente quer que simulações aconteçam assim, no máximo em semanas. Não pode demorar muito, porque senão a gente foge do princípio que às vezes é utilizar o CFD para uma tomada de decisão em indústrias. E se você tem que esperar um ano para conseguir esse resultado, quanto de prejuízo você pode ter tido? Então, assim, o objetivo é fazer simulações o menor custo computacional possível, o menor tempo possível. E, assim, um dos problemas que a gente encontrou e bateu na simulação de leitos fluidizados são os diversos modelos de arraste que existem na literatura. Aqui, por exemplo, eu trouxe as equações de dois modelos, o modelo de Guy-Daspon e o modelo de Shah e colaboradores. A gente percebe que esses modelos eles são mais empíricos, né? Então eles são baseados mais nos experimentos que foram feitos. Então existem diversos modelos desses na literatura. E assim, o que incomoda, digamos assim, o que preocupa a gente é que esses modelos eles geram resultados bastante diferentes, como pode ser observado nesse vídeo de concentração de solos. Observa-se que o Guy-Daspon arrasta muito mais as partículas do que o modelo de Shah. Então a gente precisa ir buscar na literatura outros modelos e validar, verificar, nesse caso, quais deles melhor representam o comportamento fluidodinâmico do leito fluidizado, questão que a gente está estudando. Então precisa ser feita essa análise de analisar quais os modelos melhores representam e também fazer a análise de assim, será que a gente precisa buscar um novo modelo de arraste porque nenhum dos modelos que já estão que são descritos na literatura realmente representam o comportamento fluidodinâmico do leito fluidizado? Então, assim, a conclusão assim, de que a gente está buscando no nosso trabalho é a gente precisa de dados experimentais para validar a modelagem polidispersa que a gente está propondo, uma modelagem polidispersa com menor custo computacional, e também para determinar qual modelo de arraste é o melhor modelo para a gente simular leitos fluidizados. E assim, leitos fluidizados na condição do regenerador de FCC, que é um processo que a gente está focado, é um processo, o processo de FCC, o processo de craqueamento catalítico do petróleo, que transforma frações mais pesadas do petróleo em frações mais leves, como a gasolina, que tem maior comercial, né, maior valor comercial, você consegue ter um custo, você consegue agregar valor. Então, assim, o processo de FCC é um processo muito importante das refinarias de petróleo, e a gente visa entender melhor justamente o regenerador do processo de FCC, que é um leito fluidizado. Então, a gente quer entender melhor o melhor modelo de arraste que determina, que consegue representar melhor o escoamento físico, o escoamento real do regenerador de FCC, o comportamento físico real desse regenerador. Então, assim, a gente pode, tendo uma melhor modelagem, a gente pode depois, posteriormente, fazer a otimização desse equipamento e, assim, reduzir custos, levar
um benefício para a indústria, digamos assim. Então, a pesquisa ela está voltada em reduzir custos, e não só para a indústria, né? Que se o processo passa a ser mais barato, então, tecnicamente, a gasolina vai chegar mais barata para a população em geral. Então, assim, a gente visa esse processo, a otimização desse processo para a indústria e também para chegar no consumidor final, para chegar em si na população em geral. Então, assim foi o meu projeto, né? Assim, resumidamente, o que eu estou propondo. Esse, então, foi o primeiro projeto piloto do projeto em si, do projeto Consciência, que vão ser conversas. Nos próximos episódios, eu vou trazer conversas com outros pesquisadores, então eu vou estar como uma espécie de host, né? Eu vou estar fazendo perguntas, num bate-papo com outros pesquisadores, eles vão também apresentar as suas pesquisas. Pode ser que eles tragam também slides, como eu trouxe, mas não é obrigatório. Em geral, vai ser uma conversa para falar um pouco da experiência desses pesquisadores, também na vida acadêmica, né? O que levou a eles buscar essas pesquisas. E assim, eu espero que, para mim, vai ser um conhecimento a mais, né? Porque eu não vou estar falando apenas de engenharia química, pretendo buscar em todas as áreas do conhecimento, não focar apenas na engenharia química. Então, assim, para mim vai ser mais conhecimento, e espero que todos vocês também gostem desse projeto e gostem também de estar mais em contato com a ciência, esse conhecimento que esse conhecimento que a gente produz no Brasil chegue a todos da população e não fique em artigos escritos em inglês que muitos brasileiros não vão conseguir nem ler. Então, assim, espero que esse projeto consiga criar uma ponte entre a ciência brasileira e a população em geral. Então, eu agradeço todo mundo. Se você gostou desse vídeo, divulgue para os seus amigos, inscreva no canal para quando chegar novos vídeos você ser notificado. E é isso, eu espero que todos vocês gostem. E por hoje é só. Até o próximo Consciência com um pesquisador novo. Muito obrigado.